Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Eli Castro, sou professor de língua portuguesa há mais de 20 anos e eu quero dizer que eu estou muito feliz pela presença de vocês aqui, pelo fato de vocês estarem comigo agora e quero que você fique até o final, porque nós vamos resolver algumas questões e dar algumas dicas preciosas, dicas que vão fazer toda a diferença na hora de você gabaritar a prova de língua portuguesa. Mas aí há uma questão, né? Sempre que a gente se depara com este tema, língua portuguesa, e aí vem algumas dúvidas e alguns questionamentos. Professor, eu nunca aprendi a língua portuguesa, eu sempre erro, eu nunca sinto que eu estou confiante para fazer uma prova. É verdade, muitos concurseiros vivem esta realidade. E o mais paradoxal disso tudo, se você parar para pensar, é que nós estudamos língua portuguesa praticamente desde que a gente se entende por gente. Então, é meio que um paradoxo, como é que uma disciplina com a qual eu lido desde as primeiras séries infantis até agora e ainda tenho dificuldade. Pois é, este é um fator realmente que deve ser estudado, examinado com calma. E eu exatamente estou aqui para propor a você este exame que fiz. Mas há outros pontos também. Há muitos candidatos que não conseguem memorizar regras, né? Professor, eu até entendo tudo, mas eu não consigo agrupar essas regras. Na hora da prova eu esqueço. Sim, isso também acontece bastante. Há aqueles candidatos que têm muita dificuldade com leitura. Professor, não consigo interpretar textos, eu odeio as questões de interpretação, porque elas são absolutamente subjetivas. Eu considero essas questões desonestas, desumanas, porque não tem como eu entrar na cabeça do cara que elaborou aquela prova. Eu sei que isso também acontece com você. E há também, obviamente, aqueles comportamentos que, sabe, a gente fica sem vontade de estudar língua portuguesa porque, poxa, as mesmas coisas, crase, concordância, regência, há uma espécie de enfado também, e isso trava muita gente. É verdade que tudo isso, todas essas questões, elas passam pela sua cabeça, eu sei disso. Eu entendo perfeitamente. Eu também fui aluno, né? Eu não nasci um professor de língua portuguesa. Eu também passei por essas dificuldades. E olha que eu tenho um histórico escolar, na parte de ensino fundamental, um histórico muito ruim, porque eu estudei praticamente em escola pública. Então eu passei toda a minha base escolar em escola pública. E à época não era uma escola de grande qualidade, não. Eu estou falando de professores que faltavam, de falta de estrutura, de material, de livro. Então, assim, eu sofri muito também quando eu fui fazer o vestibular. Quando eu entrei finalmente no primeiro ano do ensino médio, eu entrei numa escola particular, quando havia, né? E lá, nessa escola havia toda a estrutura, material, então tomei um susto e tive muita dificuldade com língua portuguesa e com outras disciplinas também. E daí, assim, eu fui aos poucos entendendo como é que a coisa funciona, né? E é exatamente com base também nessas minhas lembranças, por conta dessas lembranças, que eu entendo aquilo que você passa. Então, assim, é fundamental que a gente reflita sobre isso. Agora, há um outro ponto também que eu queria fechar essa primeira parte de conversa, que é algo muito interessante também, algo paradoxal. E veja como nós estamos inseridos neste bloco, né? Se você observar bem, hoje, você encontra muita informação a respeito de língua portuguesa, né? Por exemplo, se você entrar no YouTube e colocar dica de crase, dica de concordância, dica de regência, dica de pontuação, você encontra inúmeros professores, maravilhosos professores, inclusive, muitos deles, com dicas muito legais, muito bem arquitetadas, enfim. E a gente tem acesso a tudo isso, a gente tem acesso a material, tem prova, tem questão comentada, né, tudo isso. E mesmo assim, veja bem, mesmo assim, a gente ainda tem dificuldade com língua portuguesa. Note que isso não é só com língua portuguesa. Por exemplo, há 20 anos a gente não tinha essas informações a respeito de língua portuguesa. Só para que vocês tenham uma ideia, há 20 anos o concurseiro estudava com uma apostila, uma gramática e a aula presencial, mais nada. Nem direito a dúvida, tira dúvidas ele tinha, entendeu? E
aquele material escasso e curioso, né? Porque era pouca coisa e o candidato tinha que se virar com aquilo. Hoje a gente tem muito material. Então a lógica era, poxa, se naquela época era difícil porque havia pouco material, poucos instrumentos, hoje nós temos inúmeros instrumentos e mesmo assim a gente ainda não consegue dominar essa disciplina. Isso acontece também com a nutrição, por exemplo. Há 20 anos nós não sabíamos quase nada a respeito de nutrição. Hoje nós sabemos tudo, podemos entrar na internet, podemos buscar dicas de comidas mais saudáveis, enfim, orientação de tudo quanto é tipo, mas a gente continua comendo mal. A gente continua comendo fast food, a gente continua comendo um monte de produto industrializado, a gente tem todas as informações, a gente tem todos os atalhos, todas as receitas, tudo isso a gente continua fazendo a mesma coisa e de maneira errada. Então assim, isso vale para comportamento, dietas, né? Exercício físico. Quem não quer ficar com o corpo sarado, entre na internet, você vai encontrar inúmeras dicas de como fazer uma boa dieta, como fazer exercício, como ficar sarado, como se exercitar na academia. E esse monte de informação, por outro lado, não surte efeito na maioria das pessoas. Então assim, esta crise do excesso é uma crise em que o português está inserido também. O domínio da língua portuguesa está inserido também neste contexto. E a pergunta que eu faço para a gente fechar essa primeira parte, esse primeiro bloco, é simples. Como que eu vou aprender língua portuguesa se neste mar de coisas eu não consigo organizar isso tudo? Há uma maneira de eu aprender língua portuguesa? Poxa, se eu tenho tantos materiais, se eu tenho tanto tempo disponível, se na internet eu posso ir e voltar, assistir a mesma aula 100 vezes, e eu não aprendi ainda, então quer dizer que eu jamais vou aprender? Pois é, essa palavra jamais ela não vai funcionar aqui. Nós vamos sim aprender a língua portuguesa, nós vamos aprender a resolver questão de prova, nós vamos entender como a regra funciona. Isso tudo vai acontecer. E eu garanto. E fique até o final, porque nós vamos resolver uma série de questões que são decisivas, ao meu ver. É importante entender que a língua portuguesa, gente, é como se fosse... Sabe aquela imagem do prisma? E quando a luz solar bate no prisma, e aí do outro lado ela sai assim, várias cores, né? Várias partes da luz... Eu entendo que a língua portuguesa seria esse grande prisma, entendeu? E cada cor diferente dessa que sai do prisma seria como cada banca enxerga a língua portuguesa. Você entende? Então, é exatamente essa pegada, esta noção que eu quero que você entenda. Há muitos candidatos que estudam língua portuguesa por estudar, mas eles não entendem o raciocínio de cada organizadora. É exatamente o que nós vamos fazer daqui a pouco, com as questões que nós vamos resolver. E nós vamos discutir a estratégia que a banca usou. É muito importante discutir a estratégia da banca. Muita gente fala assim, estratégia de estudo, sim, a gente tem que ter estratégia de estudo. Estratégia de memorização, sim, nós temos que ter. Estratégia de entendimento do que a banca pensa. Sem isso, o concurseiro ele fica ali vulnerável, absolutamente vulnerável, porque se você não tem a noção do ataque da banca, como é que você vai se defender dela? Então, é fundamental que nós entendamos este processo, tá bom? É isso. Muito bem, gente. Então agora vamos resolver as questões. Nós prometemos, né? Vamos resolver algumas questões e a ideia que nós queremos é que você perceba o que a banca, o que as bancas, na verdade, são capazes de fazer. Há uma discrepância muito grande entre a teoria e a prática. E é exatamente isso que eu quero resolver. Há digamos assim, um vácuo aí entre esses dois lados. No Português em 15 Semanas eu quero exatamente fazer isso aqui com você que eu vou fazer agora. Eu quero que a gente analise a teoria, mas que veja isso na prática. E uma das coisas que a gente sempre diz é que cada banca tem o seu cacuete. No caso, essa questão que nós vamos resolver agora, ela mostra muito bem um processo que o CESP usa muito, a chamada maquiagem. Eu chamo de maquiagem, tá? Como assim? Em vez de a banca usar uma teoria gramatical para compor o enunciado, e ela faz muito isso nas questões de certo e errado, é bom ressalvar que nas questões de A, B, C, D, E, a banca CESP não usa muita maquiagem, mas aqui ela usa muito no certo e errado.
O que é que ela propõe? Então, ela, em vez de perguntar assim, na linha 1 do primeiro parágrafo do texto, nota-se a presença de uma oração subordinada, substantiva, objetiva e indireta. Ela não vai dizer isso. Não espere que o CESP diga isso. Ele vai pegar essa terminologia e vai reformular, ela vai dizer algo mais simples, porém que quer dizer a mesma coisa que oração subordinada, substantiva, objetiva e indireta. Isso é o que eu chamo de maquiagem. O candidato inexperiente ou o candidato que não consegue perceber esse movimento, ele vai naturalmente achar que é uma questão de interpretação de textos. Dessa forma, ele está absolutamente vulnerável a perder a questão. Ele está muito fácil de errar. Então é exatamente isso que eu não quero que aconteça com você. Então vamos lá. Primeiro passo. Não vamos ler o texto de cara. Não somos loucos. Ler o texto de cara é um erro daqueles, porque você vai mergulhar no texto, você não sabe o que você vai ler aqui, então você vai tentar entender tudo, você vai tentar considerar todas as premissas, e nesse movimento, observe, você acaba olhando coisa demais e ficando confuso na hora de julgar o item. Então o primeiro passo nosso aqui é ir ao enunciado. E veja que o enunciado ele traz algo bem interessante. Observe. Em todos os parágrafos do texto são identificadas circunstâncias temporais. E aí, gente, a questão que a gente vai colocar é: você sabe o que são circunstâncias temporais? Aqui é a maquiagem. Tá vendo? Isso aqui eu chamo de maquiagem. O CESP faz muito nas questões de certo ou errado. Bom, neste momento, o que é que nós vamos fazer? Nós primeiro temos que entender o que isso significa. Não é? E sem o entendimento da maquiagem, a gente não vai descobrir o que está por trás. E aí, olha o que eu preparei para você aqui. O que a banca CESP quis dizer com a expressão circunstâncias temporais? Ora, ela está fazendo menção exatamente a advérbios, ela está fazendo menção a locuções adverbiais. Claro que nessa hora eu quero que apareça na sua cabeça a ideia de que nós aqui, quando eu falo advérbios e locuções adverbiais, porque peraí, eu quero pegar uma cor diferente, quero pegar uma cor vermelha aqui, pronto. Ó, advérbios e locuções adverbiais são do domínio da morfologia. Não é? Mas não tem problema, porque adjuntos adverbiais, como vocês estão vendo, é do domínio da análise sintática. Né? Mas se a gente encontrar em todos os parágrafos circunstâncias temporais, encontrar advérbios, encontrar locuções adverbiais, ou se você nomear como adjunto adverbial, que é um que dá no mesmo, você encontrou essa estrutura. E por fim, orações. Você pode encontrar orações de caráter adverbial. São as orações adverbiais, as orações subordinadas, adverbiais temporais. Tá vendo? Ele não usa isso, ele vai usar circunstâncias temporais. Vire-se. E aí, a maquiagem foi desfeita, você entendeu o que a banca quer, e agora nós vamos procurar estes indícios no texto, tá? Logo, a maquiagem retirada, sem filtro, né? Vamos ver então, eu vou usar aqui mais uma vez a marca-texto, vou usar a cor amarela, para que a gente, pronto, tá aqui, fique mais tranquilo. Opa, eu tô com a cor vermelha ainda, eu quero a cor amarela, pronto. Então vamos lá. 5 curiosidades sobre Erasmo de Roterdã. Eu vou direto ao ponto, tá? Pra gente ganhar tempo. Nos primeiros anos como seminarista, em Bois-les-Deux, deve ser mais ou menos essa pronúncia, não é, a minha pronúncia no francês é péssima. Eu tenho uma pouca intimidade com o francês, então, por favor, os professores de francês aí, alunos de francês, desculpe-me, pronúncia horrível. Mas vamos lá, vamos voltar. Os primeiros anos como seminarista, em Bois-les-Deux, na Holanda, Erasmo dedicou-se mais à pintura e à música do que à filosofia e à religião. Meu povo, nos primeiros anos como seminarista, nós temos aqui uma imensa circunstância temporal. Ou seja, nos primeiros anos como seminarista é uma adjunta adverbial de tempo gigantesco, ou, morfologicamente, uma locução adverbial temporal. Tanto faz, temos aqui, com certeza, a primeira circunstância. Continua comigo. Grande parte do êxito intelectual de Erasmo deu-se ao estudar os grandes clássicos humanistas, enquanto seus colegas de monastério estavam nos cultos religiosos. Temos 2 circunstâncias temporais agora, mas essas 2 circunstâncias são orações. E aí, ó, é importante entender que ao mais verbo no infinitivo, isso daqui é uma oração reduzida
de infinitivo temporal. Ou seja, tá aqui, já matamos. Mas há uma outra, vou mudar a cor aqui para ficar uma cor melhor, ó. Quando eu digo enquanto seus colegas de monastério estavam nos cultos, temos aqui uma relação que você vê, uma relação paralela de tempo. E ele estudava grandes clássicos e neste intervalo de tempo, os colegas de monastério estavam nos cultos religiosos. Então temos duas circunstâncias temporais, agora um caráter oracional. Tá vendo aí, ó? Aí você me pergunta, mas professor, eu não entendi por que é oracional. Porque existe verbo dentro. Tudo que tem verbo dentro é uma oração. Então temos estudar e temos estavam. Deu para ver? Ótimo, continua comigo. Foi na biblioteca do monastério durante os estudos. Olha aí, outra circunstância temporal. Isso é uma adjunta adverbial de tempo, durante a aula, durante o congresso, durante a palestra. O tempo estava passando, gente. Isso aqui é uma adjunta adverbial de tempo, por isso que ele está entre duas vírgulas aí. Deu para ver? E olha outra coisa, se a banca tivesse pedido circunstância espacial, sabe do que ela estava falando? Do adjunto adverbial de lugar, ó. Foi na biblioteca do monastério, esse na biblioteca do monastério, isso aqui é uma circunstância espacial. Quando ele diz na Holanda, é uma circunstância espacial, entendeu? Então, assim, muito importante você perceber o movimento da organizadora. Continua comigo, vamos ao próximo. Em 1508, oh meu Deus, circunstância temporal deliciosa, essa é uma adjunta adverbial logo no começo do texto, né? E aí ele diz, Erasmo foi para Veneza, na Itália, uma circunstância espacial, como você está vendo, mas não conta pra gente. Seguir. Na Universidade de Oxford, terminou os estudos da língua grega, idioma dominado apenas por eruditos. A partir de então, olha aí, a mais sutil circunstância, a meu ver. A partir de então, a partir do comentário, a partir daquele momento, ó, a partir de então, isso retoma, isso cria no texto uma atmosfera de temporalidade. Portanto, o item ele é verdadeiro, como você está vendo. Ó. Item é correto. Sim, em todos os parágrafos do texto são identificadas circunstâncias temporais. É isso que eu quero que você entenda, entendeu? A questão, claro que a gente vai ver na teoria o que é advérbio, o que é locução adverbial, o que é adjunta adverbial, o que é oração adverbial, isso tudo será visto. Mas é importante que a gente faça a conexão com as questões. Daí vamos trabalhar com bancas CESP, FCC e outras bancas também, tá? CONCEP, AOCP, VUNESP, que mais? CCV, enfim, uma série de IBFCE, uma série de organizadoras também serão fonte de nossa análise, senão não vai ser algo dentro daquilo que você espera, né? Portanto, cuidado. Vamos lá. Próxima questão. Eu adoro essa questão porque ela mostra, sabe, gente, aquilo que eu chamo de o tempo que você fica resolvendo prova. Tipo, eu estou há quase 15 anos nesse meio de concurso. Você pode estar há 1 ano, há 2 anos, né? Então, quem está há quase 15, obviamente, né? Em sala de aula, uma linha de frente, como é o meu caso, a gente vê um monte de coisa esquisita. E essa questão é muito esquisita. Então, é uma questão que, quando ela aparece, ela derruba um monte de gente. E não vai te derrubar, com certeza. Então, observa o que nós temos aqui. Então, olha só. Ele colocou um texto. O texto aqui é só para tentar te enganar. E você vai descobrir isso quando você entrar no enunciado. Mas o enunciado é tão fechado. Vem comigo, ó. Fazer parte constitui um específico uso do verbo fazer. Até agora não entendi quanta coisa, né? Verbo que em outros contextos pode assumir distintas funções e acepções. Gente, entenda uma coisa. A banca aqui falou o óbvio. A palavra favor em outros contextos pode assumir outras funções e outras acepções. Mas isso é óbvio. Não é? Quando eu digo, por favor, pega este livro. Não é? É diferente de dizer, isso é um favor que você me deve. Olha aí a diferença. Não é? Há uma acepção diferente, há um sentido diferente, há um tom diferente. Então isso aqui ele falou óbvio, só que ele está falando do verbo fazer. Lá no texto vai aparecer esse fazer aqui. Agora veja a virada que a questão dá. Vou reler, tá? Fazer parte constitui um específico uso do verbo fazer, verbo que em outros contextos pode assumir distintas funções e acepções. Óbvio. Empregado como verbo vicário, meu Deus, que diabo é isso? Aí ele diz, em vez de você ficar confuso, ele já diz, ó, faz às vezes do outro.
Verbo vicário é um verbo que fica no lugar de outro verbo. Fazer às vezes do outro é ficar no lugar do outro. Como se exemplifica aí? O enunciado é tão enigmático que você nem desconfia de que ele já está te dando a resposta. Não é? Ó, empregado como verbo vicário, que diabo é isso? Faz às vezes do outro. Ah, peraí, no verbo vicário é aquele que vai ficar no lugar de outro verbo. Como eu entendo onde? E aí, olha que interessante. Ler o que está escrito aqui é absolutamente inútil. Porque o verbo fazer aqui não é vicário. Ele diz que não é vicário. Ele até afirmou aqui, ó, fazer parte constitui um específico uso de fazer. Ele não quer esse fazer, ó, quando ele diz assim, ó. Deles chegou a notícia. Vamos começar a ler daqui. Deles chegou a notícia. Um empresário com ganância por ali vinha contratar quem quisesse fazer parte do futuro negócio. Fazer parte é um modo de dizer. Ele usou fazer parte, fazer parte. Tá? Eu não quero isso. Eu não quero esse significado. Eu não quero essa acepção. Eu quero um verbo fazer que fica no lugar de outro verbo. Vem comigo. O discurso foi bastante positivo, pois o orador o fez de modo acalorado e consciente. Ó, eu quero que você primeiramente preste atenção nesse movimento o fez. Presta atenção a isso, por favor. Continua comigo. B. Tentei hoje fazê-lo ver a questão sob o ponto de vista menos rígido. Tentarei hoje fazê-lo ver a questão sob um ponto de vista menos rígido. Esse verbo está no lugar de outro verbo? O primeiro do item A está no lugar de outro verbo? Pensa aí. C. Foi ele quem fez uma bela mesa de madeira maciça. Descartado, esse verbo não está no lugar de ninguém. Esse verbo está na acepção mais básica do mundo, de construir. C. D. O mediador poderia ter evitado a discussão, mas não o fez. Olha o fez e o fez aqui. Parecidos, iguais, né? Parecidos, não, iguais, exatamente iguais. Continua comigo. Fizeram frente à situação adversa com coragem e elegância, o que nos comoveu. Fizeram frente. Fazer frente à situação, esse verbo fazer e o frente que está depois dele, em algum momento, este verbo fazer está no lugar de outro verbo? Parece que não. Não é? Fazer frente a algo é se posicionar. Não é? Gente, a resposta está entre os itens A, como vocês estão vendo, e o item D. E a resposta é D de dado. Veja o porquê. Vamos só mudar a cor aqui. Veja o porquê. É simples, ó. Resposta é D de dado. Opa. Resposta é D de dado. Vou colocar aqui. Tá aí a resposta. Eu sumi, isso apareceu um monte de coisa, calma aí. Agora veja o motivo, ó. O discurso foi bastante positivo, pois o orador fez. Esse U aqui está retomando o discurso. Não é verdade? Então ele não está... O verbo não está no lugar de outro verbo. O discurso foi bastante positivo, pois o orador fez o discurso. Este verbo não está substituindo outro verbo. Agora, esta expressão, e aí não é só o verbo, é a expressão, ela é vicária. Ela é vicária porque ela fica no lugar, ela ocupa a vaga de outro verbo. Veja, o mediador poderia ter evitado a discussão, mas não evitou. O fez retoma evitado. Evitar, na verdade, o verbo evitar. O mediador poderia ter evitado a discussão, mas não evitou. A expressão o fez está no lugar, ou seja, está fazendo às vezes do verbo evitar. Portanto, ele é o item verdadeiro. E esta estrutura, e é bom dizer, ó, quando uma questão diz que é verbo vicário, ela esconde que vem um ozinho do lado, vem um pronome do lado. Não é só o fez, não é só o verbo, né? Não só fez. Se fosse só fez, não estava correto. É o fez. Vicário é assim, é uma estrutura dupla. Tá vendo? Os anos de experiência me levam a crer que isso aqui pode aparecer de novo. Por isso que você tem que entender. Se liga. Continua comigo. Questão 3, questão da banca CESP.
Mais uma vez, vamos de CESP. E olha uma coisa, essa questão, eu considero essa questão uma das questões mais, digamos assim, ela não usa maquiagem, né? Nesse caso, a banca CESP não usou maquiagem. O que ela fez? Ela usou outra coisa. Bebamos água, né? Um pouquinho. Ela não usou maquiagem. Ela tentou te enganar com um monte de informação. E um monte de informação errada. Tá? De algum modo, essas informações eu já estou adiantando para você. Agora, sinta o que está acontecendo. Sinta o que está acontecendo aqui. Ele diz assim, ó, essa revolução caracteriza-se, o foco é esse aqui, gente. Ó, é a colocação do pronome se na posição proclítica, como vocês estão vendo. Enclítica, melhor, como vocês estão vendo. Essa revolução caracteriza-se simultaneamente por uma série de avanços no conhecimento científico. Tá bom, não precisa ler o resto. Olha o que ele diz. A colocação pronominal em caracteriza-se indica a escolha dos autores por um registro mais formal de linguagem. Agora veja o que ele diz na sequência. O emprego desse pronome antes da forma verbal, ou seja, se caracteriza, além de caracterizar desrespeito às regras gramaticais do registro padrão de linguagem, representa no contexto uso inadequado da linguagem, dado o caráter institucional do texto. Meu Deus do céu. Você lê esse item e diz, meu Deus, o que ele está querendo dizer na verdade? Né? Ele está dizendo um monte de coisa feia, ele está detonando o se antes do verbo, e ele detona dizendo o emprego desse pronome antes da forma verbal, e aí ele começa a falar mal. Qual é a maneira que eu tenho de induzir o meu candidato ao erro? Se eu falo mal de algo, falo muito mal, muito mal, muito mal, muito mal, a pessoa vai dizer assim, é verdade, fulano não presta. Se eu chego e fico falando mal do fulano para você, você vai dizer assim, realmente esse cara não é de confiança, né? Então, a banca está fazendo isso, ela está falando mal de alguma coisa. É claro que ela pode falar mal e ser exatamente a verdade. Mas aqui o jogo dela é outro. E ela disse isso de maneira muito descarada. Ela detonou muito a construção proclítica. E aí, vamos à teoria. Olha o que a teoria diz. Que a colocação pronominal ela é facultativa em 5 situações. Vou apresentar uma a vocês aqui. Ó. Quando você tem substantivos na posição de sujeito, a colocação é facultativa. Por exemplo, a empresa, olha o substantivo aí, empresa, né? Substantivo sendo sujeito. Se desorganizou, próclise, correta. A empresa desorganizou-se, ênclise. As duas formas estão corretas. Agora eu garanto uma coisa a você. A próclise é menos formal. Vou colocar aqui um menos aqui para você. Aqui, ó. Vou colocar aqui um menos formal. E a ênclise é mais formal. Isso é fato. Menos formal. Vou colocar um F aqui. Mais formal. Isso é fato. Entendeu? Agora, quando eu digo que é menos formal, aí vem um jogo de palavras, né? Você pode pensar, então tá errado. Não! Quando tá menos formal, continua correto. Entendeu? Continua correto. Ou seja, eu não estou desrespeitando as regras gramaticais do registro padrão. Eu só sou menos formal. Não confundir mais formal e menos formal com informal. Aí é outra história. Se o texto for informal, aí eu posso cravar e dizer para você, não, se ele é informal, então ele está desrespeitando as regras gramaticais do padrão culto da linguagem. Então isso tudo aqui é uma tremenda mentira. Agora, a questão deu a resposta e muita gente que não percebe. Olha o que ele disse aqui. A colocação pronominal em caracteriza-se, indica a escolha dos autores por um registro mais formal da linguagem. Dedução. A ênclise só pode ser menos formal. Mas é claro, né, eu sei que quando o candidato não conhece o assunto, ele duvida disso também. Por isso que a gente vai precisar ver essa teoria. Essa aula teórica existirá no nosso português em 15 semanas. Entende? Então, o item se entregou aqui, mas ele falou tão mal que muita gente poderia marcá-lo como verdadeiro. Gente, item bastante errado e a banca faz isso a valer. Então, a partir de agora, a gente não vai mais passar batido em relação a esse tipo de comportamento da banca CESP e de outras bancas também. Mas desse jeito aqui, só quem faz é o CESP, viu? Fique tranquilo. Fique tranquilo.
Bom, vamos seguir? Vamos à próxima questão, nossa última questão? Vamos junto então. Olha só, a próxima questão então traz o seguinte, ó. Olha o que ele coloca aqui. Essa questão é muito interessante. Não se começa texto, presta bem atenção, não se começa a questão de compreensão ou de interpretação de texto lendo o texto de cara. Sabe por quê? Porque se você começar a leitura do texto de cara, sem saber o que a banca está pedindo, você vai provavelmente ficar vulnerável ao erro. Então, é o código que eu proponho a você. Vamos dar uma olhadinha aqui. Mas vamos fazer uma coisa? Vamos usar a estratégia do candidato inexperiente, só para a gente fazer um teste. Tipo assim, a pessoa pega essa prova, eu vou ler logo o texto, depois eu vou entrar nas questões. Olha o desespero que ia bater. Vem comigo e tenta construir uma imagem do que eu vou ler para você agora, tá certo? Observa. Ele diz assim, os depósitos de ferro de Carajás. Os enormes depósitos de ferro da Serra dos Carajás são associados à sequência vulcano-sedimentar do grupo Grão-Pará, descrita inicialmente por Tolbert, 1971, e Beigel, 1973, como constituído de 3 unidades. Unidade vulcânica máfica inferior, denominada Formação Paraupebas, unidade de jaspilitos intermediária, denominada Formação Carajás, e unidade vulcânica máfica superior. O que você está entendendo desse texto? Nada. Não é verdade? Não é nada. Não é? Não dá para entender nada. Ele continua. Silos e diques de rochas máficas a intermediárias são intrusivos nas 3 unidades definidas. Ao longo da Serra dos Carajás, o grupo Grão-Pará é dividido em 3 segmentos. Serra Norte, Serra Leste e Serra Sul, onde o grau de metamorfismo varia sensivelmente, sendo nitidamente mais elevado na Serra Sul. A gente lê isso aqui e nada aparece na cabeça. Olha o desespero que bateria na cabeça de um candidato. Agora, olha o finalzinho, só para a gente brindar esse momento. Neste último segmento, a influência de zona de cisalhamento de alto ângulo provocou a completa recristalização dos jaspilitos, o que conduziu à formação de verdadeiros itabiritos. Em pânico. Esse texto é muito ruim, mas isso tudo é de propósito. Você tem que entender. Isso tudo é de propósito. A banca não dá ponto sem nó. O candidato que fosse ler isso tudo ia ficar pé da vida. Ia ficar em desespero. Meu Deus, que diabo é isso? Mas olha a pergunta que foi feita. É aqui que eu quero que você seja diferente. Frio. Olha o que ele diz. A descrição dos depósitos de ferro da Serra dos Carajás, eu não preciso entender essa descrição. Ele não está pedindo como é, ele não quer saber como é essa descrição, ele está perguntando uma outra coisa, presta bem atenção. A descrição dos depósitos de ferro dos Carajás, feita inicialmente por Tolbert e Beigel, foi sensivelmente alterada. Opa, peraí ainda, eu estou interessado nisso aqui, ó. Foi sensivelmente alterada e posteriormente invalidada pelas descrições de Meirelles e Dardenne. Opa! Quer dizer que vai aparecer esse Meirelles aí e esse Dardenne, ou essa Dardenne, não sei se é homem ou mulher, e eles vão detonar a descrição anterior. Aí ele ainda dar uma pista, ó. Em decorrência do desenvolvimento atual da mineração a céu aberto nas áreas do grupo Grão-Pará. Então quando ele falar desse desenvolvimento da mineração a céu aberto, é nesse momento que ele vai sensivelmente alterar e invalidar as descrições feitas anteriormente. Será que isso é verdade? Agora volta comigo, vamos enxergar o momento em que o texto fala dessas descrições. Ele diz assim no começo, ó, os enormes depósitos de Serra dos Carajás são associados, aí ele diz, descrita inicialmente por Tolbert e Beigel como. E aí, meu povo, daqui para cá, tudo isso é descrição. Ele está descrevendo esse depósito de ferro da Serra dos Carajás. Tudo é descrição. Aquilo que a gente não entendeu nada. Eu não preciso entender isso daqui. Ó, cabeça de concurseiro é uma cabeça fria, de gelo. Tá? Eu não preciso entender isso aqui. Eu preciso somente encontrar um momento em que vai aparecer Dardenne e Meirelles e eles vão detonar isso aqui. Porque se não aparecer esse momento, o item é falso. Você percebeu? Vem comigo. Aí ele continua. A gente já leu isso aqui, até Itabiritos, né? Que é uma coisa super óbvia, né? O que conduziu à formação, é muito legal isso, né? Ele diz assim, ó,
No último segmento, a influência de zona de cisalhamento de alto ângulo provocou a completa recristalização dos jaspilitos, o que conduziu à formação de verdadeiros itabiritos, né? Putz grilo, nunca tinha pensado nisso. Rapaz, o que conduziu à formação de verdadeiros itabiritos, olha aí, que legal. Que legal, nada de entendeu cacete nenhum, entendeu? Então vamos lá. Eu quero um momento em que aparece esse Dardenne. Gente, olha o texto vem e diz, ó, o desenvolvimento atual da mineração a céu aberto, opa, a mineração a céu aberto de enorme depósito da Serra dos Carajás interessa principalmente no que se refere aos corpos N4 e N8. Você nem já vê isso, nem precisa saber. Nos quais o metamorfismo é ausente e limitado às zonas de cisalhamento locais. Nessas áreas, o protominério é constituído por uma camada de jaspilitos, com espessura de 100 a 400 metros. Também não tô nem aí. Totalmente preservados, tô nem aí. Que foram descritos, que foram por Meirelles e Dardenne. Aos 47 segundo tempo, aparece Meirelles e Dardenne para salvar a pátria da gente. E eu quero saber se você está encontrando um momento em que estes dois autores detonam, criticam, invalidam essa descrição que foi feita aqui por Tolbert e Beigel. Em algum momento, você não precisa entender nada desse assunto. Você precisa procurar um verbo que diga assim, foram descritos por Meirelles e esses autores invalidaram, esses autores desconsideraram. Existe isso? Não existe. O item, naturalmente, como você percebeu, é morto de falso. O item é errado, mas muito errado aqui, ó, erradaço, entendeu? Portanto, meu povo, é isso, sabe? É isso que eu quero no Português em 15 Semanas. Eu quero discutir isso com vocês. Eu quero ver teoria de leitura, de interpretação, mas eu quero discutir isso com esse tipo de estratégia com vocês também. Sem isso, é impossível. Sem testar com situações, problema como essa daqui, a gente não vai evoluir. Por isso que eu quero que você faça parte do Português em 15 Semanas. Que você vai finalmente aprender a língua portuguesa e aprender a resolver prova, tá bom? Então se a gente fez isso com questão difícil, a gente vai fazer isso com questão fácil, com questão mediana também. E você vai ficar preparado. Deu para perceber? Ufa, que canseira, né? Pois então, continua aqui, que a gente vai falar mais coisinhas, não vai embora agora não. Vamos nessa. Você viu então como essas questões são difíceis? Você notou, né? E você percebeu também como nós pensamos os bastidores de cada questão, não é verdade? E foi exatamente isso, gente, que me moveu a trazer esta proposta a vocês. Eu não considero algo satisfatório, eu considero, sabe, meio que é um paradoxo. Na verdade é um paradoxo. Pode ser um paradoxo injusto o fato de a gente estudar a língua portuguesa por tanto tempo e não ter o domínio dela. Eu não me refiro apenas à ortografia. Todo mundo tem aqui e acolá uma dúvida se uma palavra é com 2 S ou com C cedilha. Eu não me refiro a isso exatamente, tá? Eu me refiro a um todo, a você que é concurseiro. Você que, quando vai resolver uma questão e diz, putz grila, não entendo, errei, sabe? Sabe aquela coisa da aula de crase? Sempre digo isso, né? A aula de crase é aquela aula que você já conhece, você sabe o começo, você sabe o meio, sabe o fim da aula. Aí você pega uma bateria de questões, você vai resolver e você erra. Não é verdade? Aí você diz, poxa vida, como é que pode? Eu já assisti a tantas aulas de crase, eu tenho tantas dicas de crase, eu sei explicar a crase, eu sei dar uma aula de crase, mas eu vou resolver a questão e eu erro. E aí não é a questão meramente do conteúdo, né? Há outros fatores que são decisivos nesse processo. E é exatamente essa reflexão que eu proponho nesta metodologia. E aí, qual é a minha ideia? A minha ideia é que a gente estude a língua portuguesa de maneira organizada. O fato, vamos voltar àquela conversa que nós tivemos no começo. Aquela conversa de que hoje nós temos 1000 informações a respeito de tudo. E mesmo assim continuamos comendo errado, dormindo errado, amando errado, fazendo exercício de forma errada e resolvendo questão muitas vezes de forma errada e se decepcionando com os resultados. Então assim, esse bloco gigantesco de informações, ele está fragmentado.
E o nosso método, ele quer exatamente organizar isso. O cérebro humano gosta de organização. Claro que lá os neurônios, eles são muito danadinhos, eles fazem do jeito deles. Mas a gente precisa criar departamentos, criar estratégias de trabalho, para que isso fique sedimentado. Porque se todo dia eu vejo uma dica diferente sobre um assunto diferente, o cérebro pega isso, ele coloca lá dentro e só Deus sabe onde é que isso fica. Só Deus sabe a conexão que isso vai ter com com outro tema. Então, qual é a nossa ideia? Português em 15 semanas, são 15 semanas. Então nós temos 15 semanas para entender a língua portuguesa. Tá? E aí, qual é a estratégia que a gente montou? A gente vai montar a estratégia de dias. Então, a primeira semana haverá o dia 1, o dia 2, o dia 3, o dia 4 e o dia 5. A gente desconsidera 2 dias, seriam o sábado e o domingo, tá bom? Então, cada dia há uma tarefa, uma série de tarefas para o candidato, para você. Então, você vai abrir o site, você vai receber no primeiro dia um kit de tarefas. Esse kit de tarefas envolve videoaulas, na maioria das vezes vamos ter videoaulas. Você terá um material de apoio em PDF, caso você queira ler aquilo que eu expliquei, aquilo que eu falei, que na aula a gente fala mais coisas, mas eu quero ler isso, gosto de ler, haverá um PDF explicando aquele processo como um todo. E depois de assistir as videoaulas, você vai ter uma bateria de questões que você vai resolver por dia. Então você vai fazer isso sobre aquele assunto, tá bom? No segundo dia, aí veja, você precisa dar conta disso. É um método que exige responsabilidade e parceria. E sei que você que é concurseiro, primeiro você é parceiro e segundo você é responsável. Então se nós queremos aprender a língua portuguesa, nós precisamos sair dessas segmentações, dessas fragmentações. Precisamos agrupar, refletir, exercitar, ok? Daí, isso se repete no segundo dia, quando você vai ter mais uma tarefa de videoaulas, resolução de exercícios, e nessas resoluções de exercícios vamos trabalhar com bancas diversas, tá bom? Não é a ideia é trabalhar só com um tipo de banca ou com aquelas questões montadas para dar certo na aula. Eu não vou fazer isso. Eu gosto de trabalhar com prova de concurso, porque não adianta nada o professor montar uma questão. A gente pode fazer isso para que a questão se adeque àquilo que eu falei. Não, eu quero que a minha fala ela seja notada no desenvolvimento e na resolução da questão que você vai fazer, entendeu? Isso se repete no terceiro dia, no quarto dia e no quinto dia. Né? No quinto dia, a quantidade de tarefas é menor, mas você vai ter um simulado. A ideia é que todo dia 5, que seria, numa teoria, na sexta-feira, você fará um simulado. E a ideia é que, nesse simulado, você consiga atingir um perfil X. Será estipulado. É uma meta para cada simulado. Não há uma meta padrão, tá? Vai depender muito do conteúdo. Então, na primeira semana, você culmina com uma bateria de questões. Essa bateria, todas essas questões são totalmente questões de prova de concurso. Não haverá a ideia de questão montada, mais uma vez. Eu não quero trabalhar porque isso forja um pseudo-entendimento e eu não quero que isso aconteça, tá? Então, nesse simulado, se você atingir o perfil estabelecido, aí você passa e terá direito, tá, a acessar a semana 2. E se você não passar, você pede um novo simulado, você vai saber isso na hora, faz um outro simulado, faz um terceiro, faz um quarto, até que tudo esteja em ordem. Passada essa etapa, agora nós vamos à semana 2 e assim sucessivamente. A ideia deste método é construir organização. É como eu vejo a língua portuguesa, sabe? Eu aprendi assim. Eu dou aula para concursos há quase 15 anos, sou professor há mais de 20. Então, como é que a gente aprende língua portuguesa? É lendo uma dica? Não necessariamente. Isso aí a gente aprende uma dica. Uma dica é uma dica, né? A gente aprende repetindo, lendo, relendo, indo. Só que tudo no método está condensado e direcionado a você para que você alcance esse objetivo. E outra coisa, gente, este método que eu desenvolvi, ele é um método
pensado a partir de uma vivência minha enquanto aluno, da minha vivência enquanto professor, observando as dificuldades dos alunos, sabe? É muito importante, quem me conhece pessoalmente sabe o quanto que eu me importo com os outros. Eu sou uma pessoa absolutamente preocupada com o outro. E um dia, sabe, esse insight veio, sabe? Como é que você vai fazer com que o seu aluno aprenda a língua portuguesa definitivamente se você está usando estratégias básicas? Pessoal, 10 encontros em qualquer curso presencial, considera aí os atrasos do professor, problemas com equipamento, intervalos, quantas horas de aula você tem, há uma limitação, e outra, no presencial você pode faltar 2 dias. Então assim, aqui não há como você faltar, porque este curso será seu e para sempre, entende? Este curso não expira, não haverá aquele momento em que eu vou chegar e dizer assim, olha, eu só tenho até tal dia para assistir. Não, esse curso será seu, você guarda. Então você pode revisar todas as aulas, você pode, depois que você for passando semana a semana, eu quero revisar a semana 2, eu quero revisar a semana 5, e um filminho vai passar pela tua cabeça, porque está tudo organizado, sabe? Você não assistiu a aulas soltas, não. Você assistiu a um pensamento, entende? A uma reflexão. Então é muito importante que você leve isso em consideração, entende? Bom, e aí vem outra coisa boa, uma notícia excelente para você. Além de você adquirir o curso português em 15 semanas, que vai resolver o seu problema com a língua portuguesa para sempre, ainda há bônus. Olha só como a gente está pensando na sua aprovação. Você terá como bônus o curso da professora Camila Montenegro. Esse curso, ele ensina você a planejar os seus estudos. É um coach, entende? E a Camila Montenegro foi aprovada em 7 concursos federais. Então ela entende exatamente a tua vivência também. Outro bônus que você vai ganhar vai ser o curso da professora Giovana Carranza. Foco e disciplina. Olha só, ela ensina como você ter foco e disciplina. Veja a parceria que nós estamos criando. Você vai ter aulas de língua portuguesa. Se você estiver com dificuldade com o meu método, você vai... vou parar um pouco aqui porque eu preciso entender como é que eu não estou tendo foco e disciplina para aprender a língua portuguesa. Você entra no curso da Giovana Carranza, que estará lá disponível para você. E você assiste as videoaulas dela e volta. Você reabastece a energia, a vontade, a disposição. Entende? Eu quero um planejamento paralelo. Procura o material, as aulas, videoaulas da professora Camila Montenegro. Você está entendendo o que a gente está querendo fazer com você? A gente quer revolucionar a sua postura de concurseiro. A gente quer que você se transforme num concurseiro profissional, entende? Não um concurseiro amador. Há muitos modelos de concurseiros amadores. E não é assim que a gente tem que passar logo. Não é verdade? A gente quer passar logo, para ontem, professor. Então a gente tem que começar a agir logo, tá? E, além do material da professora, das videoaulas da professora Camila Montenegro, da professora Giovana Carranza, você terá também a videoaulas do professor Pedro Evaristo de raciocínio lógico. Em inúmeros concursos cai esta disciplina. Portanto, teremos também aulas de raciocínio lógico com o professor Pedro Evaristo. E aí, não acabou não, ainda tem mais coisa, viu? Ainda tem mais coisa, você ainda terá, observe bem, mais de 3.000 questões de disciplinas diversas. Língua portuguesa, raciocínio lógico, administração, direito constitucional, direito penal, enfim, são 3.000 questões, são gabaritos para você escolher a que você queira fazer. Pois é, gente, é um esforço. Você observa que é uma parceria, a gente não está aqui querendo apenas passar uma imagem para você, a gente quer passar um método, uma tomada de postura de consciência para que você consiga a sua aprovação. A nossa felicidade de professor é quando você faz um elogio, por exemplo, lá no Instagram, adoro as suas aulas, aprendi, passei por conta disso, a gente fica muito feliz com isso. Isso aqui nos move a ficar tanto tempo acordado, elaborando material, gravando em estúdio, que é super cansativo. Mas a gente está aqui empolgado, porque eu não estou vendo ninguém aqui na minha frente, mas eu tenho plena consciência de quem é você. Eu não sei o seu nome, eu não sei onde você mora, eu não sei, enfim, nada a seu respeito, mas eu sei quais são as tuas dificuldades, entende? E é exatamente isso que a gente deseja passar para você, passar essa confiança
de um trabalho feito a várias mãos, como vocês estão vendo. Agora, a questão é, professor, e quanto custa este português em 15 semanas que vai resolver a minha vida definitivamente com relação à língua portuguesa? Bom, o curso português em 15 semanas está disponível a R$ 297 e você pode parcelar em 12 vezes de R$ 29 ainda. Então, assim, é uma oferta absolutamente tentadora, é uma oferta que cabe no seu bolso, você sabe disso, né? Você sabe quantas coisas você já comprou por esse valor, na verdade, e você está investindo agora. É um investimento que você está fazendo e uma parceria também. Você vai comprar este curso, você vai estar comigo no Português em 15 semanas, mas eu quero mais do que a compra deste método, eu quero uma parceria. Eu quero ser seu parceiro, eu quero que você seja a minha parceira nessa jornada. Nós iremos juntos, de mãos dadas, tá? Semana a semana, assunto a assunto, questão a questão, até que você seja aprovado. Eu garanto. E tem mais uma coisa, gente. Com o Português em 15 semanas, você não precisará adquirir outro curso, porque serão muitas videoaulas, muitos materiais, certo? E resolução de questão de diversas organizadoras. Então não haverá necessidade de você fazer um outro investimento. Então, o investimento que você fez com o Português em 15 semanas é um investimento definitivo, tá certo? Como eu falava, da parceria, do dia a dia, semana a semana, um relacionamento. Agora, você pode tomar 3 decisões neste momento. A primeira decisão é, você pode simplesmente dizer, eu gostei, achei legal, mas eu vou continuar tentando do jeito que eu já venho tentando. Aí você pensa assim, a quantidade de tempo que você já perdeu, tá? Tenta transformar esse tempo perdido em valor financeiro. Tenta fazer um experimento como esse, entende? Você pode continuar, então, agindo da mesma maneira, procurando uma dica aqui, uma dica acolá, etc. Ou você pode simplesmente dizer, adorei o método é fantástico, mas eu vou preferir esperar um pouco mais, né? E aí o tempo vai passando, as cobranças vêm e não é nada legal que isso aconteça. Ou você pode simplesmente dizer, não, eu quero o português em 15 semanas, eu quero aprender definitivamente a língua portuguesa e principalmente, nós sabemos disso, você quer ser aprovado, não é? Só que você sabe, para você ser aprovado, você precisa aprender a língua portuguesa dentro da perspectiva de cada banca. E é exatamente isso que eu quero. Eu não estou aqui querendo que você aprenda a língua portuguesa para um deleite. Isso eu deixo para os doutores, tá? Nós não somos doutores em língua portuguesa, nós somos concurseiros e concurseiras. Nós queremos estabilidade, nós queremos um emprego público para que outros sonhos cheguem. Então, exatamente essa a decisão que você vai tomar. A de fazer parte dessa parceria. E juntos, de mãos dadas, reitero, nós chegaremos ao nosso objetivo. Então faz o seguinte, clica nesse link que está aqui embaixo e vamos começar a revolução de sua vida. Um forte abraço e obrigado por ter ficado até o fim. Até breve.